Fala galera, Rômulo Jogaib in your house, de Niterói para o mundo. É isso aí, meus amigos, estou de volta às telinhas do YouTube, depois de tanto tempo afastado de vocês. Saibam, não esqueci de vocês, tenho um carinho enorme pelo pessoal do YouTube. Foi aqui que eu dei as minhas caras pela primeira vez, criando o meu canal, produzindo conteúdo legítimo, tentando compartilhar com vocês o meu aprendizado, o meu conhecimento e principalmente a minha opinião, porque ninguém é dono da verdade e o que eu exponho aqui reflete justamente a minha interpretação, o meu conhecimento, as minhas experiências sobre os assuntos que eu abordo aqui. Se você é novo nesse canal, saiba, esse canal não tem por objetivo orientar, diagnosticar ou tratar nenhuma doença ou nenhuma condição de saúde. A finalidade desse canal é única e exclusivamente dar a minha opinião e compartilhar o meu conhecimento. Tendo dito isso, hoje vamos falar sobre um assunto polêmico, o uso de esteroides anabolizantes com finalidade estética. Segue o vídeo. Bom, pessoal, vamos lá. Eu, como vocês sabem, me acompanham aqui, eu sou médico, sou usuário de esteroides anabolizantes e sou praticante de musculação. E não tem hipocrisia, diferente de muitos outros canais, de outros médicos. Aqui eu falo a verdade, né? Eu sou médico, sou usuário de esteroides anabolizantes e fiz no passado e faço até hoje o uso de esteroides também com finalidade estética, né? Hoje eu sou um camarada de 36 anos, sou pai, sou marido, tenho uma profissão, um nome a zelar, mas se tem algo que eu prezo é por ser legítimo, verdadeiro. E, portanto, não tem hipocrisia aqui. Sou usuário de esteroides anabolizantes, sim, sou praticante de musculação, uso com fins estéticos, sim. Agora, isto é a minha opinião, é o meu estilo de vida, não estou recomendando ninguém a fazer isso, até porque considera-se antiético o uso de esteroides anabolizantes com finalidades estéticas. Sim, exatamente isso que você ouviu. Usar esteroides anabolizantes com finalidade única e exclusivamente estética é considerado antiético. Porém, a gente sabe que infinitas pessoas fazem o uso de esteroides anabolizantes com finalidade estética. Os hormônios esteroidais, os hormônios sexuais, eles são fundamentais na saúde de homens e mulheres. Quando eu falo saúde de homens e mulheres, eu estou dizendo de sexualidade, de sensibilidade insulínica, estou dizendo de composição corporal e não apenas o que agrada aos olhos, que é a finalidade estética de muitas pessoas, talvez até da maioria que esteja assistindo esse canal, a finalidade seja estética, mas sim, há pessoas que usam esteroides anabolizantes porque precisam, porque têm disfunções hormonais ou disfunções de saúde que o hormônio esteroidal vai trazer qualidade, resgatar a saúde dessas pessoas. E aquelas outras pessoas que usam esteroides sem acompanhamento médico, sem uma orientação apropriada, acabam muitas das vezes gerando uma maior má fama sobre o uso dessas substâncias, ditas como anabolizantes, né? E anabolizar nada mais é do que construir tecido. Isso não deveria ser visto como algo negativo, mas infelizmente isso já é assim. As pessoas veem a palavra anabolizante como algo pejorativo ou algo relacionado a uma droga que vai te devastar a sua saúde. E quem me acompanha de longa data aqui nesse canal sabe que esteroides anabolizantes não são balinha, mas também não são um dragão de 7 cabeças. Portanto, são substâncias medicamentosas que merecem o seu respeito, o seu cuidado, e o uso adequado, apropriado, vai trazer qualidade de vida, benefícios para a saúde dessa pessoa, e o uso inadvertido, sem acompanhamento, sem uma orientação,
vai trazer inúmeros efeitos colaterais. Agora, na minha opinião, dizer que vai causar a morte de uma pessoa é algo muito forte que eu não concordo. Agora, o que são esteroides anabolizantes? Esteroides anabolizantes são moléculas químicas que têm uma estrutura semelhante ao hormônio sexual testosterona. Esse hormônio testosterona, no passado chamado de hormônio masculino, assim como o estradiol era e é até hoje chamado de hormônio feminino, ele está presente em ambos sexos, em homens, em mulheres, em idosos, em crianças, cada qual a sua alíquota, e o homem sendo então o ser que tem maior quantidade desse hormônio e, portanto, é o gênero que carrega maior massa muscular. Sim, além disso, carrega também seus estigmas visuais, que são os caracteres sexuais secundários do homem, né? Então, quando uma mulher quer usar um esteroide anabolizante, ela não quer se tornar um homem, ela quer ter um pouco de massa muscular, acrescentar um pouco de massa muscular, melhorar, diminuir o seu percentual de gordura, mas ela não quer se tornar um homem, ela não quer fazer barba, ela não quer ter o clitóris agigantado, ela não quer ter uma voz grave como a do homem, ela não quer ter cabelo com entradas como o do homem. Só que esses são riscos que podem ocorrer quando uma mulher, por exemplo, usa esteroides anabolizantes. E, meus amigos, não sejam ingênuos. Essas mulheres famosas, artistas, dançarinas, várias dessas mulheres usam esteroides anabolizantes em altas doses e estão combatendo seus efeitos colaterais com tratamentos diversos. Tratamentos estéticos, tratamento de pele, tratamento de cabelo. Só que existe um efeito colateral que não dá para combater, não dá para mascarar, que é a voz. Não é à toa que a gente vê mulheres famosas com aquela vozinha de pato rouco quando falam numa entrevista, e isso não dá para esconder. O cabelo dá para esconder, a pele dá para tratar, a hipertrofia do clitóris só vai saber quem chegou até lá. Agora, a voz não dá para tratar. E esse é um dos motivos dos efeitos colaterais dos esteroides anabolizantes ser, portanto, nem um pouco desejado pelo público feminino que usa esteroides anabolizantes. Todos esses efeitos positivos de ganho de massa muscular e os efeitos androgênicos, ou seja, de gerar caracteres sexuais secundários do homem, são totalmente indesejados. Mas quando eles aparecem na mulher e são tratados de forma precoce, com antagonistas, a gente consegue reverter e parar esse efeito colateral. Isso no início. Mas se esses efeitos forem tratados somente tardiamente, você não vai conseguir reverter esses efeitos colaterais. E algumas mulheres usando esteroides anabolizantes, mesmo sabendo que estão esbarrando e lidando com esses efeitos colaterais, algumas delas estão optando por ainda assim conviver com esses efeitos colaterais ou são tratadas de uma maneira inadequada e acabam perpetuando esses efeitos colaterais. Então, todo esteroide anabolizante, que fique bem claro isso, ele vai ter um potencial anabólico e vai ter um potencial androgênico. Isto é impossível de dissociar. Já tentaram fazer isso e não conseguiram com os SARMs, que são moduladores seletivos do receptor androgênico. Ou seja, os SARMs são moléculas não necessariamente esteroidais, existem SARMs esteroidais e não esteroidais, que vão se ligar no receptor nuclear androgênico, assim como o esteroide anabolizante se ligaria, só que isto ocorreria, em tese, de uma forma seletiva, se ligando prioritariamente ou majoritariamente nas células que nós temos interesse, que são as células do tecido muscular.
Então, os SARMs, em tese, seriam moléculas que iriam se ligar nos receptores nucleares. No núcleo da nossa célula existe um local onde esses hormônios se ligam e promovem os seus efeitos de síntese proteica. E os SARMs seriam uma proposta para isso que não se confirmou. Vários SARMs têm efeitos colaterais androgênicos tão potentes quanto os esteroides anabolizantes, que nós já conhecemos de longa data, e ou tem efeitos de toxicidade para órgãos como o fígado, ou então tem um potencial anabólico reduzidíssimo. Então, não há efeito anabólico sem efeito androgênico. Isto, até hoje, a ciência não conseguiu dissociar. Essa droga dá apenas efeito anabólico e essa droga dá apenas efeito androgênico. Não dá. Todo esteroide anabolizante ele vai ter algum grau de androgenicidade e algum grau de anabolismo. E dependendo do indivíduo que vai usar aquela substância, especialmente a mulher, esses efeitos podem ser muito prejudiciais para a estética, que é o grande objetivo das pessoas que usam esteroides anabolizantes. Então, tudo na vida é custo-benefício. Se você vai usar uma substância com fins de ganho de massa muscular e você está ciente que existe uma chance de você ter efeitos alterados nos seus caracteres sexuais secundários, você tem que estar pronto para prontamente atuar, antagonizar ou usar substâncias como antídotos para combater esses efeitos. Caso isso não seja feito de uma maneira precoce, você vai ter o que a gente chama de virilização na mulher. E nos homens, nós vamos ter efeitos colaterais como acne, oleosidade da pele, queda de cabelo, aumento ainda maior da pilificação, presença de pelos em regiões menos típicas do homem, como costas. Tudo isso são efeitos que podem estar presentes nos esteroides anabolizantes e, portanto, podem não dar o objetivo final da pessoa, que é o uso estético. Agora, a gente sabe que há inúmeras pessoas que usam esteroides anabolizantes e são bem-sucedidas em termos de estética. Agora, são pessoas que ou têm uma genética favorável para isso, ou são pessoas que fazem um uso comedido, bem orientado dessas substâncias. Então, não existe uma receita de bolo. Existem esteroides que têm um potencial androgênico maior e existem esteroides que têm um potencial androgênico menor. Agora, não há esteroide anabolizante que não cause nenhum efeito androgênico. E dependendo da sua genética, se você tiver uma sensibilidade maior, você vai ter esses efeitos indesejados androgênicos. E eu falo isso especialmente para as mulheres. Então, toda mulher que for usar esteroides anabolizantes, ela tem que estar ciente dessa possibilidade de efeitos. Imagine eu, como homem, vou usar uma substância que pode me dar efeito colateral, me dando característica sexual da mulher. O próprio esteroide anabolizante pode fazer isso. Então, um homem pode desenvolver uma glândula mamária usando esteroides anabolizantes, devido a um efeito de aromatização. E o que acaba acontecendo? Várias pessoas, querendo combater esses efeitos, atuam de forma proativa, acrescentando drogas, e isso torna ainda mais tóxico o regime de drogas, o repertório de drogas dessa pessoa, especialmente porque algumas dessas drogas que vão atuar no hormônio estradiol são drogas altamente tóxicas e ter baixos níveis de estradiol é algo perigosíssimo para a sua saúde cardiovascular, para a sua saúde neurológica e para a sua função geral, em geral, como ser humano. E isso as pessoas usuárias dessas drogas percebem na prática. Então, todo aquele desempenho que o esteroide anabolizante ia dar, a melhora da recuperação física,
a melhora do desempenho sexual é perdida porque essas pessoas estão colocando drogas que são altamente prejudiciais, muito mais perigosas do que o esteroide anabolizante, que são a classe de drogas chamada inibidores da aromatase. Ah, Rômulo, o que fazer em relação a isso? Existem vários vídeos meus falando sobre isso aqui nesse canal, né? Eu tive ginecomastia na minha adolescência e, por conta disso, fiz a cirurgia de correção de ginecomastia e é algo que todo usuário de esteroide anabolizante pode chegar a ter esse efeito e, portanto, deve-se apropriadamente saber um antídoto, um antagonista para esses efeitos. E eu falo nos inúmeros vídeos que tem aqui no meu canal. Agora, a questão toda é, o que é ético, né? Porque fazer uma cirurgia plástica, colocar uma mama maior do que a que já se tem, é algo politicamente correto, aceito. Fazer procedimentos cirúrgicos invasivos para melhorar as características é algo permitido, mas usar moléculas chamadas de esteroides anabolizantes com finalidade de esculpir, de modelar e de melhorar a composição corporal é considerado antiético. Até que ponto essa decisão é algo prudente, né? Porque abrir um corpo, colocar uma prótese, realizar um procedimento invasivo que envolve riscos diversos é algo permitido, mas usar uma substância que vai melhorar o seu desempenho físico, melhorar a sua composição corporal, que vai melhorar o seu desempenho atlético e sexual, não é permitido. Então, essa é uma discussão importante, é uma discussão que, com certeza, com o avançar das novas gerações, eu acredito que vai ser algo que vai ser modificado, mas, como tudo nessa vida, nós precisamos bater na tecla, amadurecer, passar novas e novas gerações